Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Jovem Pod. Esse é o podcast do CDL Jovem aqui de Sapiranga. Para quem não me conhece, eu sou a Lilian, atualmente faço parte da coordenação jurídica aqui do CDL Jovem, sou contadora, perita contábil e empreendedora no ramo da contabilidade aqui na região. E estamos aqui para mais um episódio, né? O objetivo desse podcast é sempre estar trazendo ideias, inspirações para vocês, né? Que possam servir aí de base, talvez, para quem deseja iniciar na área empreendedora ou para quem já está no início, né, na sua carreira. E para apresentar esse episódio comigo, a minha colega Amanda. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Amanda Rucha, eu estou coordenadora de eventos do CDL Jovem de Sapiranga e hoje nós temos uma convidada muito especial, Denise Kern, seja muito bem-vinda. Ela é professora, educadora financeira e escritora e hoje ela vai compartilhar a trajetória dela, profissional e pessoal aqui com a gente. Denise, fique à vontade aí para nos contar um pouquinho da tua história, de quem tu é, né? Estamos curiosos por Obrigada, tanto gurias. conteúdo. Obrigada. Muito obrigada por estar aqui conversando com vocês. Que eu acho que eu sou professora, então, há 35 anos. Virei escritora há 16 e sou educadora há 25 anos, educadora financeira. E a minha vida toda eu tenho conversado sempre com jovens. E vir aqui conversar com vocês também sobre esse jovem empreendedor é muito bacana para mim. Eu sou casada, sou mãe de 2 filhos, a Fernanda, que está aqui comigo, trabalha comigo, faz a minha página. A Fernanda é jornalista RP. E tenho o Vinícius, que é arquiteto, mora em Porto Alegre. Resido em Ivoti. Ainda estou em sala de aula, este ano lecionando educação financeira como componente curricular, além de lecionar matemática. Professora de matemática há esses 35 anos, né? E hoje aqui mais como educadora financeira e como escritora, porque é um dos temas que eu tenho trabalhado. Que bacana. Essa questão da área financeira é muito importante nas escolas, né, Denise? Muito. A gente vê assim como fez falta, né? Pra gente, Porque lá vocês não atrás, foram a minhas gente alunas. não ter tido, né, acesso a isso. Então, hoje a gente vê as crianças, muitas já com porquinhos, pais também já dando essa auxílio, essa orientação, né? Desde pequeno. E isso é bacana. E como tu enxerga isso nas escolas, assim, essa Então, importância? O que eu digo é que eu há 25 anos faço isso, quer dizer, há 35 já trabalhava matemática, assim, com o dia a dia das crianças e dos adolescentes, né? Mas, assim, há 25 eu faço especificamente trabalhar a educação financeira, né? Desde pequenos. E nos meus livros, eu tenho 8 livros publicados e 3 em capítulos, são 11 no total, no caso, como coautor eu tenho 3. Nesses livros eu já faço essa orientação e a forma com que eu faço a orientação é que o adulto que está ali acompanhando aquela criança também se ajude, porque é cultural ainda que não se fala em educação financeira. Hoje, então, a educação financeira estando na escola, no ensino médio, é um ganho. Tem também, escola particular sempre teve, né? A minha vida toda foi de escola particular. Mas é um ganho porque essas crianças, na verdade, elas deveriam ser orientadas em casa, mas não tem, nem todos têm, né? E aí a escola estando aliada, isso fica muito bacana, né? Porque os dois juntos, então... E eu costumo brincar, que nem brinquei contigo, né? Não foi minha estudante, então, né? Sim. E é muito importante, né, essa identificação, esse conhecimento com os números desde criança, porque aí a gente chega, o adulto vai empreender, aí tá com aqueles Já tem números uma ali na base, frente, né? pensa, meu Deus, o que eu faço com isso, né? E é bem isso. Essa semana fazendo umas... Nós estávamos trabalhando, olha, notação científica na matemática, e uns alunos... não pode usar a calculadora, porque já tem... Tu aperta e ele diz a resposta. Eu disse, gente, tu precisa conhecer e dominar os números, mesmo que tu estás no primeiro ano do ensino médio, porque tu tem que entender o processo que a máquina está te dando, né, e tal. E esse jovem, assim, a matemática, quando falava assim, ter o prazer e trabalhar. O meu primeiro livro, e é uma coleção depois, que em 2019 eu comecei, os meus personagens são símbolos da matemática.
para criar esse prazer Essa com a leitura, essa identificação, identificação assim dos personagens, o X, então, o 5, a vírgula, o pi. Eles é que dão conta de ir ensinando as coisas da educação financeira para ficar mais leve. Porque a matemática, eu costumo brincar, às vezes estou num lugar, tu não é da área das humanas. Eu sou da área das desumanas. Não é das desumanas, né? Mas assim, esse bicho, Já a gente precisa, tanto a questão da matemática quanto a questão assim, quanto a matemática precisa aproximar para o dia a dia, precisa aproximar para a educação financeira, e eu costumo usar o termo para o mundo financeiro da criança, do adolescente, do jovem, né? O mesmo do adulto que não foi preparado. Os teus alunos são do ensino médio, Hoje são jovens? Eu tenho jovens de 15, 16, 17, até alguns um pouquinho mais, 18 e tal. Primeiro ano do ensino médio, esse ano eu tenho. E eu leciono matemática e leciono o componente também educação financeira. Que né? bacana. E aí é muito show. E como tu enxerga, assim, a recepção deles com esse conteúdo, assim, do jovem atualmente, né? Eles estão gostando muito. Sabe que é uma idade que já está ali iniciando no mercado de trabalho, já tem que visualizar o futuro. Eu tenho 4 turmas, 2 da manhã, eles trabalham à tarde. Eles já fazem o jovem aprendiz, ou então fazem algum curso, né? Curso na área de TI, algum curso, eles já trabalham. Os da tarde, 2 turmas da tarde, também eles fazem algum curso de manhã, menos, porque a maioria dos cursos é à tarde, eles têm que estudar de manhã. Então, eles já ficam, assim, tudo que eles estão aprendendo em educação financeira, eles já ficam pensando o que eu vou ser, né? Porque eu faço um dos trabalhos que eu faço em sala de aula, na educação financeira, que eu já faço há 25 anos, né? Não, mesmo agora que está em sala de aula, mas eu sempre fiz no contraturno projetos. Conhecendo a profissão. Então, assim, conhecendo a profissão de um familiar do meu pai, na época, e porque eles precisam já começar a se identificar. Sim. E eles lá naquele trabalho vão dizer assim, não gosto do que eu faço, estou lá em tal empresa. Eu disse, tudo bem, mas por enquanto tu estás aprendendo, então assim, tu já sabe o que tu não gosta. Então, tem que experienciar o que não gosta para saber o que gosta, qual é teu sonho. E se identificando, né? Então, isso é muito bacana, gurias. Bacana. E nessas aulas de educação financeira, através, né, desse tipo, gosto, não gosto, assim, qual é o perfil, qual a essência daquele aluno que tu vê que vai ser empreendedor, que não vai ser contratado por uma empresa, vai querer se aventurar na própria empresa? Qual é o perfil? Assim? Porque o empreendedorismo, né, eu falo até nesse meu livro, no capítulo Eu Empreendedor, né, e é uma pergunta, eu empreendedor? Né, daí eu questiono até o jovem, né, eles já se identificam e pensam assim, e já dão até ideias, às vezes eles me trazem, eu disse tal coisa lá no serviço, eles gostam assim, então, tu já está sendo empreendedor, porque empreender é ter uma ideia, e não significa que tu tem que ser o dono do negócio. Eu falo isso assim, tu é o patrão, né, o chefe. Então, eles gostam muito disso, e assim, que bacana, porque são aqueles jovens que estão lá naqueles empregos ali, e que, de repente, já começam a ter essa visão de empreendedor ali, e dar ideias, que às vezes vão se tornar ali, fazer também um negócio parecido com o que eles estão experienciando, né? Ou como aqueles que eu digo assim, não é isso que eu gosto, estou fazendo, eu estou dando ideia, mas eu quero... Mas eu acho eu acho isso bacana, né? Porque, enfim, nem todo mundo também precisa ser empreendedor, né? Sim. E para ser empreendedor tem que ter alguns cuidados. Isso que eu queria que tu trouxesse, assim, na tua visão. O que é empreender? Né? Muitas vezes nossa audiência está querendo entender melhor, né, essa área. O que é empreendedorismo? O que é empreender, de fato? Assim? Então, se a gente olhar a definição de empreender, né, até ali, eu acho que eu tenho aqui a definição, empreender é criar algo inovador, mas é mais comum que as pessoas associem a empreender a ter o seu próprio negócio. Então, assim, às vezes eu estou... Eu mesma, eu tenho uma pergunta que eu respondo, e 8 ex-estudantes da minha trajetória respondem nesse livro, se eles já foram empreendedores e o que é e de que forma. Eu estou sendo empreendedora. Eu estou, não CLT, porque o governo no estado enfim, é funcionário público, né? Mas tem muita gente, então, muitos que são CLT, mas eu também posso estar sendo empreendedor.
Mas eu estou sendo empreendedora porque eu sou escritora, eu tenho o meu Sim. negócio, eu tenho, né? Então, e esses jovens, às vezes, eles não entendem muito isso, eles acham assim que eu gostei daquilo lá, é tri fácil o que os caras fazem, eu vou sair daqui, eu vou abrir um negócio igual aquele lá que eu estou trabalhando. E eu digo, Tem muitos alto desafios, lá, né? só um Sim. pouquinho. E como que eles podem identificar? Muitas vezes a gente escuta, né, Amanda, ao longo das nossas vidas, trabalhar com o que a gente gosta, trabalhe com O paixão. sonho, E como né? que o jovem pode identificar o sonho de uma ideia boa? Às vezes nem sempre aquilo que eu sonho é o ideal, É, é o caminho, né? Então, e, talvez, como ele pode identificar, tive uma boa ideia e acho que posso seguir por esse caminho. e aí o que eu vejo, não só no jovem, mas a gente vê assim acontecendo no dia a dia, às vezes a pessoa tem assim uma boa ideia, um bom feeling para, bah, é, é, que legal essa tirada, né? Que bacana. Mas ela não fez a outra parte. Que daí, assim, eu digo, e essa orientação que eu trago para eles. Ah, que bacana, prof, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, assim, bacana. Mas antes, tu tens que te especializar naquilo. Então, assim, não é Isso só, é eu vou importante, agora, né? eu vou, com 18 anos, eu termino e eu vou ser empreendedor, vou abrir. Não, só um pouquinho. Tu tem esse tempo, eu costumo brincar que tu tem um patrocinador. Quem é o patrocinador? O pai, a mãe, a avó, alguém que patrocina, tá te patrocinando. No meu livro eu até falo, né? Assim, O tu pai tem torcinador. casa, um pai patrocinador. Tu tem casa, comida e roupa lavada. Então, o dinheiro que tu tá ganhando, começa a guardar pro teu sonho, porque não é só assim, ó, e vai começar a ser, se no caso, ter o próprio negócio. Ah, eu não vou fazer, eu dei ideias e foi bom, então eu vou fazer essa minha ideia lá fora e eu ganhando dinheiro. Tudo bem, tu vai ganhar dinheiro, mas tu vai ter que pagar impostos, tu é que vai ter que pagar os funcionários, toda essa logística que é ser empreendedor, né? Não é só assim. E aí tem a educação financeira. Eu preciso saber antes aprender a poupar, aprender a economizar, aprender a gastar. E aí também assim, ó, eles, eu sou empregado, eu tenho que pagar imposto de renda. E aí, depois, empreendedor, ele tem que pagar imposto de renda também, ele tem que pagar a pessoa jurídica também. E aí, muitos jovens, não só jovens, um monte de adulto, né? Pratica muito isso, assim, mistura as duas coisas, Sim. mistura a pessoa física e a pessoa jurídica, Isso é muito comum, né? e aí fechou o Não é muito negócio, né? legal pro negócio, E né? eu até costumo, quando eu estava escrevendo esse capítulo aqui em maio, lá em 2023, e eu consultei que que a cada minuto 4 empresas de novos empreendedores fecham no país. Isso é muita coisa. Então, a cada minuto 4 empresas fecham. Então, eu dei até tem um número ali grande. Então é importante assim que não é só abrir um negócio. E por que que fecha? Que eu trago também assim, por que teu negócio não deu certo? Porque tu não estavas preparado. Porque tu começou a entrar o dinheiro em caixa e tu já saiu para festa. E aí às vezes eu brinco assim, tem um jogador famoso que eu não vou até citar o nome, né, é da minha cidade natal. E ele hoje tem vários empreendimentos lá e tem negócios e tal. Ele já está aposentado com 30 e poucos anos, porque jogador logo se aposenta. Mas ele começou em engraxate. Só que daí o que que tem? Então, às vezes, assim, um monte de jogador que ganha, 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 a primeira coisa vai e compra uma Ferrari, sei lá, compra um carrão da moda, enfim. Então, assim, e depois o dinheiro vai. Então, tu vai ser empreendedor, tu tem que cuidar, tu tem que realmente. Eu com os meus livros, eu estou vendendo esse livro aqui, o Aprendendo a Gastar, é o que eu lancei em Porto Alegre. Eu, o que que eu faço? A dica que eu faço: todo o dinheiro que entra eu não gasto, ele vai para uma caixinha. Quando eu tenho o valor que foi o que eu aportei, o que eu investi, então eu oriento os meus adolescentes, assim, tu precisa ter um capital. Então, enquanto tu tá patrocinador, junta esse dinheiro para o teu negócio, né? Para ti, para o teu sonho, para o que tu queres fazer. Depois que tu tem o teu negócio, tu tem que pagar esse teu negócio. Tu não pode fazer a conta com os pequenos, eu faço a conta sim. Se eles produzirem alguma coisa e que essa coisa eles gastaram R$ 2, por quanto eles têm que vender?
Aí eu coloco lá para eles que, a princípio, eles teriam que vender por R$ 5. Aí, assim, qual é o lucro? Eles dizem, os pequenos, gente, daí não é nem ensino médio, que o ensino médio também diz. O lucro é 3. Eu, assim, negativo. Tu tem que tirar os R$ 2, que é o investimento, e aí tu passa isso para 1.000, para 2.000, para milhões. É essa que o empreendedor não faz essa conta. Exatamente. Teoricamente, só um é o teu lucro. E aí no livro o que eu faço? Enquanto eu não retirei todos os R$ 2, os 2.000, o valor de um livro, o valor do investimento que foi a publicação dos meus livros, eu não mexo nele, gente. Ele fica rendendo numa caixinha para o próximo livro. Então, isso eu acho que falta orientação nos cursos, nas coisas assim, de ensinar essa coisa do que tu tem que guardar. E o empreendedor se deslumbra, muitos assim, né? Exatamente. Muitos acham que fácil, aquilo que tu vendeu fácil, já é teu lucro, né? Já vai gastando, tudo é lucro. Né? Ou então faz essa continha dos 5, que eu digo assim, 3 é lucro. Não é. Tu tem que tirar os 2, porque tu tem que investir de novo aquele produto. E só um, teoricamente, é teu lucro. E eu ainda aconselho, guarda aquele 1 por um tempo, até começar realmente a tirar dele. Para ter um capital de giro também, né? Então, a gente está falando de paixão de e estratégia também, Não, né? sempre tem lado a lado. Paixão e estratégia, né? E existe um perfil ideal, assim, o que é essencial, voltando ali, do empreendedor, assim, de sucesso. O que eu vou dizer, assim, a gente consegue ao longo do caminho também transformar em fazer um perfil de empreendedor. E eu acho assim que primeiro a pessoa precisa se conhecer. E ali no livro, até nesse capítulo, Eu Empreendedor, eu vou dizer uma coisa, talvez os que estão querendo ser empreendedor não gostem muito, mas assim, os 2 primeiros capítulos, as 2 primeiras páginas, eu digo assim, eu empreendedor, eu primeiro digo por quê sim e por que não. Eu começo com por que não. Porque, assim, se tu tá feliz no que tu faz, é um trabalho legal, é remunerado, tu paga tuas contas, tu tá feliz, tu consegue guardar para outras coisas, outros sonhos, que de repente o teu sonho é viajar, o teu sonho é... E por que tu precisa ser empreendedor e arcar com todas as coisas? Agora, tu tem que te identificar. Eu dou um case ali, assim, uma pessoa que queria largar tudo e ser empreendedor logo. Eu falo muito essa coisa assim, eu gosto daquilo, eu quero ser isso, beleza? Mas assim, espera ter, tu tem então aquela reserva que nem eu estou ensinando ali. Então, não tem isso, tu tem que, eu falo, revisita a tua criança, o que tu queria ser quando crescesse. Vocês, gurias, estão na profissão que vocês queriam ser quando lá criança. Eu queria ser engenheira química. Só que há 40 anos atrás, 45, quando eu fui fazer a faculdade, para ser engenheira química, eu não dava, porque era turno e um monte de coisa. E no fim, eu fui escolher a profissão de ser professora, porque eu gostava, enfim, mas assim... Então, eu acho que tu tem que te encontrar. E daí, assim, isso que eu faço bem, fazer com honestidade, com qualidade. Não é assim, se tu tá fazendo um negócio, que eu dou um exemplo ali, mas assim, tu começar a diminuir a qualidade do teu negócio, então assim, tu tem que fazer igual sempre, tu tem que fazer legal. Ou então assim, eu tô ganhando... Hoje mesmo eu recebi uma proposta de trabalho para fazer a pessoa entendeu, eu dei por 6 horas de trabalho. Ela entendeu por 2 horas. E eu fui honesta, eu disse, não, querida, ela queria só 2 horas, talvez 4 horas. Ela ia querer o dobro. E disse, não, querida, eu vou fazer as 4 horas por esse valor então, porque eu te dei 6 horas. Então, assim, a gente tem que ser honesto também, não tem, assim, se deslumbrar e querer ficar ganhando dinheiro, continuar, assim, com qualidade o teu trabalho. E tu gosta daquilo, beleza. Mas mesmo que tu não goste, mas tu tá fazendo com qualidade, com excelência, com honestidade, vendendo o teu trabalho, tu vai sempre estar bem. Então, assim, não existe isso, existe assim, não, eu não quero ser isso. Eu tinha muitos adolescentes que eles queriam, o sonho deles, que saíram, não terminaram o ensino médio, eles queriam ficar no sítio do pai, cuidando dos cavalos, dos bois. Ser empreendedor. Como cuidar bem do boi e do cavalo. Né? De
como a gente se vê e como a gente se projeta para o nosso futuro. Falo por mim também, né? Porque eu sempre tive a ideia de que eu queria ter o meu próprio negócio, mesmo não sabendo exatamente em que área, assim, né? Aí digo que me aventurei. Mas tem que experimentar, né? Na faculdade de enfermagem, nutrição. Aí dentro do estágio de nutrição eu tive uma experiência dentro de 3 empresas, né? Fazendo parte de custo, pedido, assim, e eu tinha certeza que aquilo não era para mim, Não, imagina. Isso é importante também, né? Saber o que tu não quer fazer. É o que eu falo aqui, se tu estás num emprego e que não é ainda o que tu só tá pagando as tuas contas, não é a profissão que tu queria, pelo menos tu já descobriu o que tu não quer. E aí dentro desse estágio eu pensava, será que ser nutricionista é isso? Meu Deus, eu não quero mesmo, sabe? E aí depois eu comecei a fazer doces, assim, a criatividade ela ia aflorando e eu ia direcionando para alguma coisa que me desafiasse, que eu achasse interessante, assim, né, para desenvolver novas habilidades e ver o quanto eu conseguia me superar nisso, né. Aí depois fui fazer cursos na área da estética, que foi o que me levou, na verdade, ao que eu trabalho hoje, né. Que bacana. E aí tive a estética e dentro da estética eu comecei a vender lingeries. E com o tempo, a venda das peças se tornou maior do que os serviços da estética, né? E claro, em função de mudanças de cidade, de vir para Sapiranga e, enfim, questões de vida, assim, né? Eu comecei a só vender as lingeries. Isso se tornou tão grande e eu me encontrei, me senti tão feliz, realizada pela transformação que eu via, né, na vida daquelas clientes e na minha própria vida, né, crescendo como empreendedora. Não é sobre ganhar dinheiro, né? Não é isso. É sobre tu se sentir completa e mesmo com os desafios, eu acredito assim que o empreender é aquela motivação que tu tem mesmo com os desafios, né? Porque aí tu vai se superando a cada etapa. E hoje eu produzo a minha própria marca, então eu iniciei na estética em 2018, né? Então é uma trajetória e se eu olho para trás, hoje eu olho com muito orgulho, porque cada experiência foi me moldando. E hoje ainda tem muitos desafios, né? Quanto mais a gente vai avançando as etapas, é ilusão pensar que, eu sou dona do meu negócio, não vou ter que trabalhar tanto, né? Vou sair mais cedo. É gente que fica lá quebrando cabeça até 9 horas da noite. Porque daí agora não dorme. Tu é a dona, né? Sim. E tu tem que pensar na toda a estrutura. E te cercar de profissionais que te auxiliem nas outras áreas para te focar nessa parte assim de trabalhar com excelência para as pessoas que precisam de ti. E é isso que eu me refiro, de fazer o seu melhor e gostar, claro, tem que ser. Sim. Não é só o ganhar dinheiro, né? Mas fazer legal, eu acho que bacana. Com propósito, né? E com propósito. E isso eu pensando assim, hoje nós em sala de aula, às vezes assim, daí tem a Amanda lá que só gosta de desenhar, em vez de ficar fazendo matemática. Gente, eu pedi para fazer uns videozinhos ali dos impostos e um outro de educação financeira, mas de repente assim, uma lá queria fazer com desenhos e tal, e não com videozinhos. Beleza, faz. Eu acho que se tem um potencial de desenho, de coisa assim, eu fico lá incentivando assim, olha, vai fazer alguma coisa na área, assim, tu sabe? Isso também. Isso eu faço muito com eles, de ver o potencial que eles têm. E incorpora a questão de gestão de pessoas, né? De identificar a qualidade, colocar a pessoa no seu potencial máximo, porque muitas vezes ela só tá no local errado, né? No local errado. E é isso que eu acho que a gente tem que cuidar muito nessa orientação. E então, assim, que esses jovens que querem ser empreendedores, não é só se achar, ou talvez não, tu começou com estética, mas assim, mas tu gosta. Mas assim, tu foi te qualificar, tanto te qualificou que está produzindo tua marca. Sim. Né? Então, isso eu acho assim bacana. Eu posso, eu dou conta. E aquilo que tu tem, conseguir fazer. E o que tu gosta, então? Eu vou muito porque eu acho bacana também tu trabalhar naquilo que tu gosta, né? Inicialmente... Mas não esquecer o outro lado. Eu tinha a ideia de que eu gostaria de cuidar das pessoas, não sei, quando eu era adolescente, assim, né? Por isso a enfermagem, e aí depois... o chocolate também tem essa coisa, né? Do afeto. E a nutrição, então, vou cuidar da saúde de uma forma não tão direta, né? Não vai trabalhar com a doença, vai trabalhar com a prevenção.
E aí fui indo, mas a estética também, né? Porque eu fiz curso de massoterapia, então ela também é sobre cuidar, até chegar nesse no ponto. Mas assim, quando tu falas assim, e eu vejo na área que tem muitos jovens, eu tenho alguns jovens que fazem cursos assim pro lado da enfermagem, alguma coisa assim. E hoje, assim, hoje sempre teve a carência de cuidadores especializados, mas não é só cuidador. Não tenho mais minha mãe nem minha sogra, mas a minha sogra chegou a ter, assim, algumas vezes que ela caiu muitas vezes e ela teve algum cuidador. E ela teve cuidadores que não cuidavam e teve cuidadores muito cuidador. Então, assim, ó, então, se vai ser uma enfermeira, sabe? Tem que ser, é isso que eu me refiro. Tu tem que realmente trabalhar com paixão pela outra coisa que tu faz. E aí, acho que entra muito também a questão de autoconhecimento dos jovens, né? Do empreendedor. Tu empreender com propósito, claro, focando no lucro, obviamente, né? Todos querem ter sua independência financeira, ganhar bem. E isso que é importante, acho que isso já te clareia muito o que tu quer pro teu negócio e o que tu não quer, né? Os caminhos que tu não... Então, tendo isso bem definido já é um bom caminho andado, né? Essa definição. Certeza, muito... é muito bacana. Olha, assim, eu gosto muito, eu brinco, por muitos anos eu fiquei trabalhando com o 8º, 9º ano e no ensino médio, no contraturno, por 20 e poucos anos ali no Instituto em Voti, fazendo o projeto de educação financeira. Eu tenho hoje aqui até um estudante que ele mora em Santa Catarina, tem uma que mora em Liverpool, na Inglaterra, todos empreendedores, todos assim com seus negócios. E ele fez 2 vezes o meu curso de educação financeira e ele fala até assim que ele fez, não foi o primeiro negócio que deu certo. Então, assim, isso é tão bacana de tu tá, eu tô sempre, digo, não passo de ano, eu fico sempre tô sempre não passo do primeiro ano do ensino médio, mas estar com esses jovens, assim, ávidos, porque o que eles querem, eles estão lá no primeiro ano, no 8º, 9º ano, enfim, eles já querem mesmo lá eu já quero sair dono do negócio. Então, isso é bacana. Sim. Mas eles precisam ter essa orientação. Então, isso é muito importante aqui com o grupo de vocês, de jovens empreendedores, de talvez fazer, não sei se vocês tem cursos para novos empreendedores, a gente pode até fazer algum curso e tal, desse se descobrir. Não é só o ganhar dinheiro, é isso que sabe? Porque... É isso que eu queria te perguntar. Como que a gente, quando abre uma empresa, todo mundo quer ter lucro, às vezes é um sonho, mas a gente sabe que o caminhar não é fácil, né? Como a Amanda comentou, é difícil, nem sempre é entre altos e baixos. Como que o jovem pode lidar com a frustração quando os resultados demoram para aparecer? Se ele se preparou, na verdade, assim, ó, se ele juntou, ele tem que ter. Ele não pode sair assim, ó. Eu vejo muito, daí eu não vou falar nem de jovem, já vi na minha cidade, vocês talvez já viram aqui, de um adulto, que nem vocês, né? Abrir um negócio, vender a casa, vender o carro, fazer um empréstimo no banco, porque, assim, os bancos oferecem, as empresas oferecem, abrir um negócio. E ele não se preparou. Ele só achou que era fácil vender lingerie, é fácil. Desculpa, vou assim dizer, eu pego uma sacola e saio vender lingerie. Por que ela cobra essa fortuna? Então, assim, às vezes assim, não é assim. O quanto que teve a caminhada, né? A caminhada para te ter aquele negócio. Então, assim, para manter. Para manter. Então, assim, eu acho que é muito importante esse jovem ser orientado, que ele precisa aguardar. E se ele está patrocinado, ele tem um tempo de não gastar, dele guardar para esses sonhos dele. E aí, assim, eu quero. E ele ter essa reserva, porque daí ele não vai se frustrar. Agora, se ele só vai... Agora, por exemplo, a moda, eu ser empreendedor, pega uma câmera, vai filmar e vai largar na internet que tu vai ser rico e famoso, influencer, né, youtuber e tal. Gente, não é assim. Primeiro que tu precisa ser comunicador, primeiro que tu precisa um monte de coisa. Porque isso aí, eu tenho que ter conhecimento. Se tu sair falando abobrinha, ou às vezes a abobrinha dá e vende, tá, desculpa. Mas assim, ele tem que se perceber, não é assim, só vender tudo e largar. Eu acho que precisa, assim, ser orientado a
a se preparar para aquela coisa. Não é só assim largar tudo e se jogar. Eu acho que se eu quero me aventurar, eu vou comprar uma bicicleta, que nem uns ali de Votier, agora eles já estão, acho que, não sei se na bicicleta estão com um carrinho ou coisa, já acho que é um micro, e um cachorro também, né? Eu vou pegar uma bicicleta e sair pelo mundo. Mas mesmo eles que pegaram a bicicleta, é um empreendedorismo. Foram viajar o mundo, viajaram primeiro o Brasil, depois viajaram mais coisas, assim, né? É um empreendedorismo sair, mas eles não saíram só, eles não saíram já ganhando da internet. É isso que eu me refiro, assim, ó, precisa ter uma reserva. Não, daí se frustra. Porque se tu achar assim que tu vai, tu mesmo, assim, tu abriu o teu negócio, tu tinha reserva? Ou tu não? Ou tu tinha bateu com a apoio, tinha apoio, mas mesmo assim foi, né, porque tu entende? árduo, não é fácil. Porque senão tu vai te frustrar. Se tu tiver que fazer um empréstimo e daí não ter dinheiro nem para pagar o empréstimo, vai se frustrar. E te digo que foi nessa situação que eu me obriguei a olhar para os números, olhar para as planilhas, e fazer assim, escolha. foi numa situação bem, né, difícil, assim, onde eu pensei, é agora, ou vai dar certo, ou eu vou ter que fechar, né, porque não vou poder continuar, porque, é como uma fórmula, né, realmente, porque na época uma amiga minha que cursava administração, ela que me ajudou a fazer as planilhas, né, e ela me deu ali o que eu precisava vender, quanto eu ia ganhar, eu ainda precisava pegar um pouco daquele dinheiro e comprar mais peças, porque eu precisava de mais dinheiro para conseguir dar conta do que eu tinha, né, de pendências. 5, não tem como. E deu certo. Assim, dentro de um mês a gente conseguiu cumprir aquele planejamento e ir pro próximo passo, sabe? E aí, claro, foi durante um ano praticamente, assim, passo a passo, tendo que cumprir a risca. E tu não tirou nenhum, né? Aquilo, eu não, tipo assim, não tinha dinheiro pra mim, né? Era tudo da empresa. Aí tu se sacrifica por um sonho, mas depois vale a pena, porque hoje já fazem anos, né? E é isso, assim, ó, tu te frustra porque tu te atira sem paraquedas. Tem que ter paraquedas. E o paraquedas é assim, não quer dizer que mesmo se atirar, fazer um empréstimo não vai dar certo. Vai. Sim. Mas eu penso que a orientação, essa que tu fez, a orientação. Planejamento, o planejamento, né? total. Mas tem que ter uma reserva. Tem que ter, assim, porque se tu tem um planejamento, chegou num ponto que daí tu assim, eu vou fazer as contas para ver, mas assim, e tu fez um planejamento, tu fez uma escolha sem nem ter, tu fez uma escolha, mas eu disse, não, eu vou conseguir, e aí assim, ó, que é o que acontece no mercado de trabalho, eu pego numa loja, no lojista, eu tenho que bater meta, e aí assim, como é que a minha colega está batendo meta e eu não estou batendo meta? Bom, mas assim, que propósito que ela tem quando ela acorda de manhã, hoje porque eu vou vender isso, porque eu vou fazer isso, e tu te propôs assim, é isso, e eu vou. Foi, e isso é uma coisa pessoal. Sim. E daí, assim, por isso que eu digo que não é só, eu quero ser empreendedor, por isso eu falo assim, até no livro, assim, ó, não é todo mundo, se tu tá feliz, vai ter esse ônus. Aí tu diz assim, por quanto tempo tu ficou sem poder tirar dinheiro para ti? Mas depois que deslanchou, tu tem que daí então ver. Tu cuidou, tu ainda cuida. Tu sabe o quanto que tu tem que comprar para ter o produto. E se tem um produto legal, que tu vai produzir alguma coisa que todo mundo está querendo, esse tipo de coisa. Ou fazer um novo produto que tu faz, né? Então, eu tenho que cuidar disso. Muitas vezes eu observo, assim, também que os empreendedores, principalmente os pequenos, ele acaba não olhando o negócio dele como um todo, como a Amanda fez, de olhar o financeiro, de fazer um planejamento, estratégias, um plano de ação, né? Tu ter esses dados, eu trabalho com contabilidade, né? Sei melhor do que ninguém, inclusive, o quanto é importante ter esse controle, né? Financeiro, estratégico, fazer do teu a pesquisa negócio. De mercado também. Exatamente, porque muitas vezes o empresário ele acaba focando na prestação de serviços ou na venda do produto, ali na produção, eu diria, né? E acaba deixando o negócio de lado e indo empurrando com a barriga. Do cuidado. E muitas vezes o pequeno empresário ele também não tem uma visão assim, eu tenho um negócio. Um exemplo, uma manicure. Às vezes, eu só faço manicure, eu só faço pedicure. Não, tu tem que enxergar aquilo ali como um negócio, né? Fazer uma estratégia, fazer um planejamento, né? Um plano de ação. Tu enxergar além daquele teu mundinho ali, digamos assim, do teu dia a dia, né? Então, é importante tu também parar,
né? E olhar com clareza aquilo que tu tá fazendo. Começando a não misturar Não misturar a pessoa o jurídica financeiro, da também. que isso já vai te dar uma ajuda muito grande. Tu vai conseguir ver de fato como tá a tua empresa, né? Então, é bem por aí. Tu falava na manicure, eu lembrei da nossa manicure, que ela é empreendedora, ela tem um espaço dela, que é ainda, os pais já tinham cedido há muitos anos a garagem para ela fazer o negócio dela, e a garagem hoje já virou, é o negócio dela, não entra mais carro na garagem, já fizeram outra garagem, porque a garagem virou o negócio dela. Ela fez um espaço maravilhoso, porque ela está sempre fazendo cursos, e ela fez curso de depiladora, porque muita gente pedia. E ela fez um espaço, investiu, mas assim, investiu cuidando, só que ela não abriu, aquilo está lá. Mas assim, por quê? Porque ela não consegue tirar, que nem tu teve que fazer duas escolhas ali, né? Se tu ficava nessa área ou na outra, ela tá lá, tem tudo, toda, né? Mas assim, ela não tá lá. Mas assim, não tá devendo. Ela tem curso para aquilo, ela montou tudo. Mas ela tem mais uma escolha. Se daqui a pouco tem alguma dificuldade, alguma coisa para, né, ela é depiladora, então ela pode. Então, às vezes, assim, tu pode cuidar de vários negócios, né? E então tem que ter esse olhar, tem que cuidar, né? E pensando numa outra situação, quando é que tu diz assim, não, tem que fechar, não é para ti, assim, não vai funcionar. Porque aí, assim, ó, a pessoa, eu acredito, assim, das pessoas que eu vi fechar a porta, é porque não fizeram com qualidade, não era o que eu gostava mesmo. Daí assim, ó, não fez com qualidade, começou a desleixar, começou não fez tudo isso que tu citaste, assim, não fez, foi só pelo dinheiro. Às vezes foi no impulso, né? No impulso, não fez um planejamento antes, não fez toda essa coisa. Em Voti tem muita padaria. Então, assim, nós conversávamos esses dias com uma pessoa que tinha sonho de abrir um lugar, assim, meio gourmet, uma padaria, mas uma padaria diferente em Voti. Só que para abrir, nós temos uma padaria a cada esquina, nós temos a festa da Rosca do Mel. Ela disse assim, eu vou abrir mais uma padaria do jeito que eu quero para vender. Não dá, eu não vou conseguir o que eu quero vender lá a um café de 27, 30 reais, não dá. Então, só que as pessoas pegam e aí entra a frustração, entra todo esse... Não, tu tem que... Como é que tu vê que não dá? Vou ter que fechar. Tu vai ter que fechar porque, olha, tu já começou errado. Mas se tu vê que nem tu fez, tu gostava do que tu estava fazendo. Sim. Por isso tu optou por continuar. Porque tu fez o plano que ela disse. Tu entende? Sim. Tu apostou, aí é jogo. Tu apostou todas as cartas e tu confiou em ti. E porque tu continuou fazendo com excelência. Agora, se tu visse, não, vou fechar, tu ia fechar, Amanda. Mas talvez assim, tu ia fechar, tudo bem, mas tu tinha algumas coisas, alguma reserva. Tu ia para casa, tu ia te planejar e vamos de novo. Coisa. Entende? Tu ia. E eu acho que é isso que falta. Porque as pessoas não gostam, tem gente que não gosta de ter que pensar e de ter que pagar conta. Porque não sei, bota a culpa na outra coisa. Então, assim, é triste chegar nesse ponto. Mas quando tu vê que tu não consegue saldar as dívidas e que as dívidas estão... Então, assim, realmente tu tem que recuar. De repente, deixa por um tempo. Contrata profissionais, chama um amigo, chama alguém... Contrata, gasta mais um pouco com um profissional que vai te dar uma orientação. Te dar um direcionamento correto, né? Tem hoje tantos assim que vão te orientar. Olha, tu precisa isso. Tem esses cuidados. Aí tá. Vai ser possível por ou não, isso, né? E tu sabe que até uma dúvida que eu tenho até hoje, assim, eu vendia de porta em porta, assim, aí que tive que criar o nome da marca, né? Comecei a produzir, enfim. E senti a necessidade de ter um espaço físico para atender as minhas clientes. Aí comecei com um cômodo da minha casa, que estava vazio, né? Comecei só num cômodo e no ano passado eu decidi fazer a reforma e transformar num showroom com provador, tipo uma loja mesmo assim, né? E eu fiquei muito em dúvida e ainda é algo que me pega muito sobre
abrir uma loja, um outro ponto, né, no centro da cidade, precisa ou desse manter, né, investimento. no atendimento no showroom. Porque eu penso, uma loja no centro da cidade vai me trazer muito mais visibilidade, muito mais clientes, mas também vai aumentar muito os meus custos. Então, como saber se é o momento certo, né? Não é nem a questão do momento certo, tu tem tempo de ver isso. Faz a pesquisa. Faça a pesquisa, vai ver quanto que custaria, então, um aluguel de um espaço, né? Quanto que custaria os impostos que tu vai precisar ali, vai ter que ter uma funcionária, não sei se tu tens já funcionária. Tenho revendedoras. Revendedoras, né? Então, assim, o quanto tu precisa investir nessa visibilidade, se tu tens as clientes que vão e tal. Claro, vai aumentar. Se tu vai para o centro, vai aumentar. E quanto que, então, nessa proporção, vai aumentar para ti também? Se os rendimentos vão aumentar na mesma proporção que tu vai pagar aquilo lá, então acho que vale a pena. Porque se tu gosta, porque se é... Eu acho que é legal para tua marca e tudo, e daqui a pouco, por que não essas revendedoras não serem franquias tuas e tá abrindo, né? Na verdade, é um casa. Sonho, assim. Aí eu sempre fico naquela, né, de será? Mas assim, ó, não vai lá ou que nem a manicure, ela fez o espaço para depilação, mas ela fez com tudo pago e tal, mas não precisou, não está pagando aluguel, pagando outros ônus para isso. Tem que fazer o levantamento e ver. Um plano de negócio. Consegue ver. E um plano de negócio, ver todo, né? Ver sondar assim, com as tuas próprias, quantos clientes mais também eu vou ter nessa região. O que mais? Os concorrentes, né? Porque se também tiver mais lojas que vende e tal, e do mesmo produto, aí tem que, é que nem a questão da padaria, assim, não adianta abrir mais uma padaria, criatura, se já tem um monte. Então, tem que cuidar isso, né? E para aqueles jovens que estão ainda no ensino médio, iniciando na faculdade, que têm o desejo de abrir um negócio, o que tu daria de dica, assim, para um estudo, uma formação? O que tu daria de dica para quem quer iniciar no mundo dos negócios? Eles, então, estão experienciando já algum trabalho de jovem aprendiz, ou mesmo assim, eu sempre aconselho, quem não é jovem aprendiz, quem tem o patrocinador e que tem o pai e tal, lá em 2005, acho que foi que eu fiz conhecendo a profissão do meu pai, eu sempre oriento eles assim, ó, eu vou fazer que nem o meu pai, ou eu não sei o quê, eu vou fazer aquilo lá da empresa. Eu digo, não, se tu não está trabalhando, vai de vez em quando ver o serviço do teu pai, vai passar o dia lá, te oferece para ir passar, ou então tu fica vendo, lá no supermercado, ou lá não sei, ou lá vender, vai, te oferece para ela para ir passar um dia, assim, eu acho que eles precisam aproveitar e experimentar. Não é só assim, o jovem ainda está olhando muito, e não só o jovem, o adulto, só o quanto vai ganhar, não o quanto vai gastar, quanto vai pagar. Então, assim, que eles têm a tua ideia, mas aproveita, vai estudar sobre aquilo, vai te melhorar naquele teu ramo, vai escolher a profissão para entrar na faculdade. De repente, eu tenho um dos estudantes que está aqui, ele fez o Liberato, ele entrou em automação, agora ele tem a empresa dele, ele é empreendedor, o guri está com nem 24 anos. Então, assim, mas antes ele também viu outras coisas, experimentou essa coisa de que não queria, mas se qualificou. Aproveitar enquanto, assim, não preciso ir para a faculdade, ele fez só curso técnico. Não preciso fazer um superior. Né? Eu não preciso, às vezes, fazer um superior. Né? Nós temos quantos empresários que tiveram até a 4ª série, mas eles têm visão que eles precisam ter pessoas nos setores deles. Eles não vão contratar uma pessoa do RH que não tenha formação para aquilo específica. Não, mas o cara sabe fazer conta. Não é assim. Né? Mas eu preciso... Tem que ter uma pessoa especializada. Então, não precisa o jovem... Tem tantos cursos técnicos tão bons, tão assim, que tem uma orientação boa. Não é só sair para fazer uma faculdade, tu disseste que fez 2, né? Um pouquinho de enfermagem, um pouquinho de nutrição. Então, assim, às vezes eles fazem 2, 3 faculdades, ou então não precisa talvez ir logo. Tu quer ser empreendedor, beleza? Tu é adolescente, vai estudar para aquela área que tu está gostando.
para de repente, não era essa área. Eu vou mesmo para a faculdade porque eu quero ser contadora, eu quero ser advogada, eu quero ser professora, eu quero ser médico, porque não é essa área que eu quero. Eu achava que eu ia querer ser empreendedor e fazer, né? Então, eu acho que é isso, assim, já tem tempo. Eu sempre penso, brinco, digo assim, olha, enquanto tem casa, comida e roupa lavada, te prepara, Aproveita, né? aproveita, vai visitar, pede para ir visitar lugares daqueles, passar o dia lá na empresa, vai fazer estágio não remunerado, por que não, Verdade. sabe? Que eu acho que é um jeito de ver se é isso mesmo que tu quer, né? E não esquecer, não abre o teu negócio sem nenhum zerado. Tem que ter dinheiro, né? Tem que ter, assim, esse valor do investimento guardado. E planejar e ter o valor para começar o negócio. É importante. Acho que é por aí. Então, deixa para nós aí o nome dos teus livros e aquele que é assim, ó, que tem que ler, que inclusive nós vamos querer ler também. Para vocês, para jovens e para adultos, esse aqui para cá. Eu não olhei uma vez para lá. É para lá. Eu tenho o Aprendendo a Gastar. Tá? Aqui eu trago um dos capítulos, o capítulo 6 é Eu Empreendedor. Também fala da escolha das profissões, tem pagando contas, tem planejamento orçamentário, tem dicas de educação. Sim, para lá. Estou olhando para lá. Desculpa. Esse livro é para jovens e adultos, tá? O meu último livro é o livro que eu lancei na Feira do Livro em Porto Alegre e agora estou lançando em várias feiras e fazendo vários eventos. Depois eu tenho a coleção Aprendendo a Poupar, que daí é para criança e adolescente, e não só criança e adolescente. Vocês não têm filhos ou têm filhos? Não. Ainda não. Mas assim, os livros da coleção são 5 livros, o Aprendendo a Poupar. Esses 5 livros, eles são para orientar a criança desde pequeno, mas assim, no final sempre tem dicas. Mas é dicas que é para orientar a criança, mas o adulto também se orientando a criança. Essa é a ideia, né? Porque está ali orientando bem coisa de professor, né? Assim, com metodologia. Essa coleção é bem boa assim, para os adultos orientarem as crianças, né? Fazer essa primeira orientação financeira em casa, assim. E os professores também, né? Eu faço muito trabalho com sala de aula com professor, com esses pequenos, mas sempre com a família, né? E tem o livro dos impostos, que também é para jovens e adultos, assim, que é o papel do cidadão, que vocês com o CDL fizeram também, assim, os movimentos, né? É o meu papel de cidadão, né? De pagar imposto, né? Então, é isso, assim, que eu faço dos meus livros. E procurar no conta.denise, né? No Instagram. Lá eu trago, assim, muitas dicas. Tem dicas desse livro, eu tenho publicado, assim, algumas coisas dele. E tem várias falas, recortes de algumas gravações como essa, a gente vai mostrar e ter alguns recortes, assim, lá no Instagram. E eu acho que isso ajuda também, né? E eu eu faço falas, faço palestras, oficinas, né? Eu faço muitas coisas. E cursos, né? Também. Sim. Um spoiler, então, para o pessoal que a gente está organizando um evento chamado Café com o Empreendedor. Então, quem sabe a gente já pode contar com a tua presença para contribuir, né, nesse momento, porque nós, como CDL Jovem, temos muito essa preocupação, né, da questão da conscientização, de trazer essas informações, né, para quem está começando. Né? Eu me vejo, assim, muito, como tu deste o exemplo da manicure, eu tenho muitos amigos que trabalham em salão e tem muitas dúvidas, sabe? E aí mostrar essa orientação, porque a gente olha às vezes lá para o grande empresário, que também é importante, que também teve essa trajetória, só que a gente não se encaixa nesse percurso, né? Ainda. Então, para que a gente tenha esse olhar e saiba que a gente também vai chegar. Como é que lá, foi né? a caminhada, como né? é que foi para fazer eu gostei da forma disso, porque certa. eu também falei é uma das coisas que eu estou fazendo, assim, faço muito em sala de aula e muito em cursos de palestras, oficinas e tal, mas eu tenho me preocupado muito com esse jovem que está indo para o mercado de trabalho, esse despreparo, porque por mais que tenha cursos, tem
tem curso de empreendedorismo, tem curso de o primeiro emprego, tem isso, mas eu ainda acho, não estou assim criticando, alguns que eu conheço ainda não, eles focam muito no do motivacional, negócio, né? Eu identifico assim nos que eu vou. e tudo, e quanto que tu vai ganhar, mas assim, ficou essa lacuna. E é essa lacuna que eu trago. Né? Eu não sou a pessoa para o teu primeiro emprego, o teu primeiro empreendedorismo e tal. Não é isso, assim, como fazer. Eu não sou um Sebrae ou um Senai, um curso que tem cursos assim. Mas vejo os alunos, às vezes, me contam que estão fazendo alguns cursos assim, que eles... Prof, falta essa tua lacuna, choque de realidade. A prática, né? O dia a dia, né? Então, gurias, me convidem, eu gostei desse Eu sempre falo, assim, que eu mesma participei já de vários cursos e palestras, onde a gente sai muito motivada. Sempre comento essa história. São muito motivacionais. Aí tá, né? Tô com a cabeça fervendo de ideias, agora eu sei tudo, eu vou fazer acontecer, vou ficar rica em 7 dias. Aí eu chego lá no meu showroom, né? E não acontece. Abro meu notebook e aí eu penso assim, a última frase do curso. Ou você faz ou você fica para trás, né? E aí eu vejo, tá, ou eu faço ou fico para trás, mas como é que eu faço? Como é que eu faço? E aí vem a frustração, porque... Então é essa frustração que tu falava até antes, então. Mas é isso, mas é que faltou, eu acho assim que falta essa lacuna, que tem muitos cursos, não só na área, eu vejo até muitos cursos assim, na minha área de educadora financeira. Eu gosto muito de citar o Serbase, que é um educador financeiro, que na mesma época que eu estava assim, começando com projetos em sala de aula, ele estava se lançando educador financeiro, e né, hoje assim, é um bambambam, que diz coisas assim, bem firmes, conscientes e tal. Tem muita gente vendendo ser educador financeiro, mas gente... Para te ser educador financeiro, ou eu tenho mestrado em ensino de ciências exatas, eu defendi a educação financeira, a inclusão na escola pública, para ajudar esses estudantes nisso. Tu vai fazer pelo menos assim, tu é da área contábil, ela é formada nessa área, ela não fez, desculpa, daí assim, ó, só um cursinho, daí eu estou chamando de cursinho, de finanças pessoais, não é? Daí assim, e aí eu saio a achar que eu sou um orientador financeiro, eu tô de certa forma criticando na minha área, e não é só isso, né? Precisa mesmo assim, eu tenho uma colega aqui de Sapiranga que vai até estar nos assistindo, a Sueli é professora de matemática, ela é educadora financeira, ela está fazendo um trabalho muito bacana aqui em Sapiranga, orientando pessoas nessa parte, mas, gente, ela não fez ela tem experiência, ela é professora de matemática, ela é educadora financeira, então, assim, a gente tem uma publicação de um livro junto, que é Dinheiro Sem Segredos, eu tenho um capítulo lá, somos 16 coautores do Rio Grande do Sul, educadores financeiros, então, assim, vai na Suelen, vai em alguém não alguém que vai lá e vai fazer um estardalhaço, vai ser educador financeiro. Agora eu estou puxando para minha área, então assim, não é assim, gente, não é assim, sabe? Tu tem que ter experiência, tu tens que ter realmente assim, ó, credibilidade, né? Porque senão e agora o que eu faço? Como é que eu falo? Né? Eu tenho propriedade, eu escrevo do que eu fiz, do que eu pratiquei, do que os meus alunos fazem comigo. Então é isso que... Então tem que ser assim. Eu acho que é por aí. Perfeito. Infelizmente, nosso bate-papo está se encerrando, né? Um papo muito bom. Queremos agradecer, Denise, a tua participação. Com certeza trouxe muitas ideias aí, dicas, né, para os jovens empreendedores. Nós sabemos que empreender é como se tu plantasse num terreno, num solo cheio de desafios, mas com estratégia, né, com perseverança, visão, tu com certeza vai colher bons frutos, né? Com certeza, quando tu falaste de plantar, se o solo às vezes não está muito bom e coisa, a gente precisa então antes adubar, cuidar. Exatamente. Que daí vai dar bons frutos, com Exatamente. certeza. Obrigada, gurias. Muito obrigada, tá? Quero voltar, me chame. Pode deixar. Queremos agradecer, então, a nossa audiência. Queremos convidar vocês a seguir o nosso Instagram, é @CDLJovemSapiranga. E fica aqui nosso agradecimento pela participação da Denise e colaboração.
Obrigada, pessoal. Até o próximo. Até o próximo.